foi lançado sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue, e foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Depois o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue, morreu a terça parte, morreu a terça parte dos animais do mar, e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. A palavra revelada do Senhor mostrará a vós aquilo que irá acontecer diante dos homens. Anunciarei, diz o Senhor, para que vós creiais em mim. Para aquele que ainda duvida que sou eu que falo, quando houver estas coisas acontecendo, possa entender e lembrar no dia que foi falado e revelado através da palavra esses acontecimentos. Ao amanhecer, diz o Senhor, Bom dia, Kelly. Bom dia, Cris. causará um impacto muito grande sobre a face da terra. Hoje a gente tem uma leve chuva. Ajoelharão e pedirão a minha Estarão ajuda, acontecendo algumas coisas inusitadas. mas eu não os socorrerei, Momentos, inclusive, que a gente não tem controle. porque não estão na minha presença. As equipes Vidas aqui suas se ajoelharão diante de mim, dessa noite que pedirão socorro, focos pedindo socorro, mas não encontrarão socorro, porque eu os destruirei com fogo. Tirarei da face da terra todos aqueles que zombam da minha palavra, todos aqueles que machucam o meu povo, todos aqueles que perturbam o meu evangelho, não ficarão mais vivos, diz o Senhor, uma situação porque zombra daquilo que é sagrado. Destruirei, diz o Senhor, fogo com grande poder controlado, a nação assim que faz o mal, a nação que perturba aqueles eu empreendo que porventura tentam me buscar, tentam estar na minha presença. Eu os destruirei, diz o Senhor, porque eu sou Deus, e a vida do homem é minha, e aqueles que estão na minha presença, eu os livrarei de todo o mal. Eu os livrarei de todo o mal, diz o Senhor. A palavra revelada é essa. Ao amanhecer o dia, quando todos estiverem dormindo, haverá uma grande mal, catástrofe, semana mesmo período desolação, hoje fogo, destruição sobre a face da terra. E ai daquele que não estiver na minha presença, porque o castigo virá anjos para todos aqueles que dispersos estão na minha presença e não querem saber de mim, e não buscam a minha face, e não se importam comigo. E esses eu os tirarei. Não há mais por que viver. Povo disperso da minha presença estão sujeitos à morte terrível, porque não é da minha parte Assistência para esses todo mundo ao mesmo acontecimentos, tempo. mas é preciso, Jesus, a dificuldade porque a minha foi igreja bastante, sofre, até porque o município a nunca minha havia igreja passado por uma chora situação dessa por não me e conhecer, o por não prejuízo entender para
A minha produtora de cana foi mensagem, grande, né? Que foram isso, plantações faz de um cana pouquinho de queimadas mim. por inteiro, Se apodere, divida mas com a ajuda de todos, e faz um pouquinho caminhões-pipa de de mim. usinas e Tire de estas plantadores no vidas. combate, ah, Não a estão na minha destruição presença. da produção a gente Não não estão a me conseguiu, buscar. mas que se propagasse Por para a isso, área urbana, é a gente preciso conseguiu evitar. que Então a falem de gente teve a mim. colaboração aí de todos, Digam que eu sou teu usineiros, Deus. fazendeiros, Mostre que eu sou teu empresas que Deus. cederam seus Abre teu equipamentos, coração seus para mim. homens, para ajudar no Eu te combate a darei a esses palavra. incêndios. Eu os Stélio, a gente sabe ensinarei, também, né, diz o Senhor que dos Exércitos. o abastecimento de água foi interrompido, né, até para a questão da energia elétrica. Sabe me dizer se a situação do abastecimento de água já foi normalizado? Em algumas regiões, já foi conseguido o restabelecimento. Só que existe todo um processo, porque pela interrupção, as caixas acabaram, os tanques acabaram ficando vazios. Então, alguns deles, para que voltem a ser efetivos, a gente tem que esperar que o tanque encha novamente para poder dar fluxo e força para que a água alcance as residências. Ou seja, né, com um cenário complicado desse, ainda teve esse problema, né, essa questão da água, do abastecimento de água também em várias regiões. Stélio, meu filho nasceu em Ribeirão Preto, tenho muitos amigos em Ribeirão Preto, é uma cidade muito amada, e recebi muitas imagens da quantidade de fuligem, né, os moradores realmente tirando com pá, assim, foi muito grande, a qualidade do ar péssima, pelas imagens a gente consegue ver, algumas postagens também dizendo, olha, o dia virou noite aqui. Então, foi um cenário realmente assustador. Você disse em relação às pessoas que foram levadas para o hospital, né? Como é que foi também essa questão de lidar com essa qualidade do ar ruim, no combate às chamas, né? E com tanta fuligem? Bom, a nossa secretária da Saúde aqui, a gente já estava prevendo logo desde o início. Então, foram acionados médicos de emergência, enfermeiros de emergência, providenciados kits para essa dificuldade respiratória e com o abastecimento nas unidades de saúde, nos hospitais, a gente conseguiu fazer um atendimento adequado para que todo mundo fosse atendido, desde das crianças até os idosos, que são as piores situações, né? Eles têm mais dificuldade. Com a ajuda do Ministério da Saúde também, tivemos todo o apoio dos representantes aqui na nossa cidade e não houve desabastecimento. Claro, tivemos dificuldades no atendimento, né, pela quantidade de pessoas que precisavam desse atendimento, mas conseguimos atender a todos adequadamente. Stélio, um outro ponto que eu acho importante a gente mencionar aqui é o que muda, né, depois que o governo do estado vem e determina, olha, situação de emergência nos municípios atingidos pelo fogo. De que forma isso impacta no trabalho da Defesa Civil? Agora a gente vai, após esse rescaldo, a gente vai se reunir, se preparar. Após cada ação catastrófica dessa, a gente tem algumas melhorias a realizar, né? Então, junto com todos os órgãos do município aí, e as secretarias, bombeiros, a polícia militar, a gente vai analisar toda essa situação para se preparar. Por causa dessas mudanças climáticas, a gente pode vir a acontecer novamente uma situação dessas, e a gente tem que estar preparado para que tudo seja minimizado e a dificuldade para os nossos munícipes seja a menor possível. Pois é, Stélio, a gente acompanhou aqui com o coração na mão, meses atrás, a situação do Rio Grande do Sul com as enchentes. E agora, a gente enfrentando aqui no estado de São Paulo, as queimadas num nível assustador, num nível nunca antes registrado. Ou seja, as mudanças climáticas, elas não vão chegar, elas já chegaram, elas já estão aí. Por isso, a partir de agora, é preciso realmente criar
um plano para enfrentar essa situação de uma forma diferente, que a gente não estava olhando com a dimensão, na verdade, do que chegou a essas mudanças, não é? Aqui no nosso município, as equipes, as secretarias já estão montando plano de emergência aí para atendimento, tanto na questão do muito calor, quanto a questão que a hora que vier as chuvas, a gente também pode ter chuvas em excesso. Então, temos que estar preparados, treinando as equipes, providenciando e deixando à disposição de equipamentos necessários para o pronto atendimento nessas situações. Claro que a gente nunca espera o pior, né? Mas tem que estar preparado para eles. Exatamente. E, Stélio, eu acho que é um ponto importante da gente trazer aqui, né? Da importância da defesa civil, né? A importância de se investir na defesa civil e nesse preparo e em estrutura também. Porque, veja, não foi só... A gente está falando de Ribeirão Preto, mas isso aconteceu em várias cidades do estado de São Paulo. Várias cidades foram tomadas por fogo, poeira, vento forte, em que levava fogo ainda com mais velocidade para as regiões. Então, é um momento mesmo da gente pensar, até porque... Em muitas cidades do estado de São Paulo, muitas vezes a Defesa Civil não tem nenhuma viatura que funcione corretamente. Então, é preciso realmente criar esse investimento e esse plano para o novo momento que a gente enfrenta climático. Com toda certeza, Kelly. Os municípios, inclusive os que não têm defesa civil, deviam montar suas defesas civis e se preparar para isso. Aqui no município de Ribeirão Preto, a gente tem duas caminhonetes com motobomba, temos caminhão-pipa, e o importante é a união de todas as forças. Então, os guardas municipais estão preparados, junto com os bombeiros, junto com as secretarias, como infraestrutura, de água, tudo, para que a gente possa apoiar. Inclusive Secretaria do Meio Ambiente aqui, quanto à questão de apoio aos animais que tem que ter socorro devido às queimaduras e isso. E a questão de equipar também os homens para que possam fazer o combate adequado, com segurança, porque não adianta a gente querer colocar as pessoas em risco, que aí pode ser pior. Mas é muito importante, a Defesa Civil tem que estar preparada, tem que se estruturar, e principalmente procurar a união com todo mundo que possa ajudar. Exatamente. E nesse momento também a informação faz toda a diferença. Eu falo que a informação de qualidade precisa, ela é uma ferramenta estratégica e que salva, né? A gente sabe, Stélio, que o CEMADEM faz um monitoramento pelo país e emite os alertas para a Defesa Civil, né? Isso para todas a Defesa Civil dos municípios. Agora, como é que os moradores são alertados? Existe algum tipo de comunicação com os moradores? Aqui em Ribeirão Preto a gente tem a comunicação da prefeitura, que a gente, por ser uma cidade grande, isso, então através dos meios de comunicação, televisão, rádio, isso, quando nessas situações de crise, a gente se utiliza dos meios de comunicação. São orientados também os moradores à questão da Defesa Civil, que disponibiliza o número no WhatsApp para informação, questão de chuva, de uma baixa umidade do ar, da possibilidade de queimadas. A gente sempre passa essa orientação para que as pessoas procurem essas informações e tenham esses contatos. Exatamente, é fundamental, né, que a informação circule e com velocidade que precisa numa situação caótica como essa que a gente vê aí. Agora, o que a gente pode esperar para os próximos dias? A gente começou a nossa conversa aqui dizendo, olha, hoje o dia está melhor, não tem nenhuma ocorrência e tal. Mas o que a gente pode esperar daqui para frente? Qual que é a análise da Defesa Civil em relação à previsão do tempo? Bom, com as informações que a gente tem do CEMADEM e da Defesa Civil do Estado, a gente está se preparando provavelmente a partir de terça-feira, mais uma onda muito intensa de calor. Então a gente vai ter que se preparar para isso,
orientar todos os órgãos envolvidos, mas a previsão é que a partir de terça-feira a gente tenha o retorno aí dessa baixa umidade do ar, bem crítica. O Ribeirão Preto aí chegou abaixo dos 17%, que já é uma situação bem difícil. Inclusive, o prefeito aqui decretou ontem, durante sua entrevista, para que não houvesse nem ontem nem hoje nenhuma atividade física envolvendo a atividade mais difícil, mais intensa. Então, tudo foi, pelo menos até domingo, está proibido. Uhum. Então, a gente tem que se preparar. A partir de terça, voltará essa questão aí do calor intenso novamente. Stélio, teve um caso próximo a Araraquara, que é outra cidade também do interior paulista, que é o seguinte: o carro pegou fogo, o motorista se arriscou para passar perto das chamas e o carro acabou pegando fogo. Qual que é a orientação para o motorista, uma vez que inclusive várias estradas na região de Ribeirão Preto foram interditadas, a situação foi muito complicada mesmo, muita fumaça, mas tem motorista que ainda se arrisca, né? Assim como nas enchentes, e o carro fica parado lá no meio da água, quando é o caso da enchente. Qual que é a orientação para o motorista em relação à fumaça, ao fogo, principalmente nas estradas? A orientação principal, Kelly, é quando o motorista, no seu deslocamento, verificar essa quantidade enorme de fumaça na rodovia, que a cidade for mínima, pare o seu veículo, ligue o pisca-alerta, respeite o pessoal que está sinalizando. A gente tem informação que as concessionárias das rodovias têm utilizado seus homens para que orientem esses motoristas e eles acabam desobedecendo, querem chegar rápido na sua residência, querem voltar para a família, ou às vezes até querer socorrer a família que está num local de intenso calor e isso, mas não se arrisquem, porque o perigo, como você falou aí desse incidente que aconteceu pela insistência do motorista, pode acabar tornando uma situação muito mais grave e o socorro fica difícil. Então, a orientação: pare o seu veículo, não no meio da via, procure acostamento, sinalize, ligue o pisca-alerta e aguarde para que a situação melhore, porque o fogo realmente a gente sabe que é uma coisa de muito risco. O vento, de repente, pode mudar de direção e acabar o que era a favor virar contra. Uhum. E aí o risco de acontecer esses acidentes é muito grande. E a pessoa pode ficar sem conseguir respirar devido à fumaça. Stélio, muito obrigada pela participação aqui no Hora News ao vivo. Um abraço para toda a Defesa Civil de Ribeirão Preto, para todo mundo que combateu essas chamas, né? A gente sabe da importância do trabalho de vocês, estamos sempre de portas abertas. Um bom dia. Bom dia. Só gostaria de agradecer aqui em Ribeirão Preto todas as equipes que trabalharam. Guarda Municipal, bombeiros, infraestrutura, os brigadistas que estão nos condomínios, os brigadistas da Estação Ecológica da nossa mata aqui, que correu risco. Ela praticamente foi cercada por vários lados. E com a ação de todas essas equipes, a gente conseguiu evitar que novamente a nossa mata fosse atingida. Muita gente envolvida, né? Um trabalho de união. Obrigada mais uma vez e bom dia.